feliz e ao mesmo tempo, no sentido da palavra, a palavra mais significativa que eu quero trazer para vocês. No sentimento desse momento não cabe. Né? Mas todo esse momento que a gente está vivendo, tem uma pessoa que a gente não pode não deixar de falar. É uma pessoa que chegou na cidade, nessa cidade, né? Porque o sonho do Instituto era de muitos, mas era de muitos no sonho. Mas chegou uma pessoa que deixou dos sonhos. E sempre, em qualquer grupo, tem que ter um líder. Tem que ter alguém que levante. Né? E desde quando, dentro da academia, cabeça de letras, se discutia, o pessoal não dizia que queria, ficava nisso. Aí eu conheci um cidadão, né, na labuta da sala de aula, da rede, né, e com aquela vontade de mudar, de transformar, né, e eu não posso deixar de fazer essa honraria no sentido de trazer para vocês, né, que o grande desbravador do Instituto, no sentido de fazer com que as coisas aconteçam, foi Anderson. Então eu quero iniciar a fala, depois o presidente fala, porque a gente precisa honrar a quem merece honra. E eu quero, Anderson, dizer a você que eu me assumo um compromisso com você, porque você é muito mais cabeça do que muitos. Que você merece o título de cidadão cabeça e que a gente vai articular, porque ele merece, porque ele faz pela cidade. Né? Agrega, soma, não é vaidoso. É um cara que sabe de fato, né? Agregar, somar e trabalhar em prol de objetivos. Então, Anderson, eu digo aqui, a minha fala é o seguinte a você. Estou muito feliz, tá certo, em estar no Instituto. Né? Eu quero dizer para você que você está resgatando histórias de muita gente, está trazendo, eu vejo muitas pessoas, né? E a sua ideia de vir. E outra coisa, gente, ele é incansável, viu? Porque ele fica, a esposa dele, está lá atrás, a esposa dele ali, que pode ter certeza que ela vai dizer uma coisa, meia-noite, 11 horas, e não sei o quê, e quando a gente pensa que resolve rápido coisa e não sei o quê, Ricardo não sei o quê, né? Quer dizer para vocês, todos estão aqui, né? Eu gostaria que vocês ficassem em pé, vai dar uma salva de palmas, tá certo? Eu digo a você, meu amigo, viu? Você é muito mais cabeça do que muitos, de nascença. Mas ele tem uma história no cabo, viu, gente? Não recebeu o título, mas vai receber, porque isso é uma rarinha que ele merece. E assim, essa é a minha palavra. Quero agradecer a presença de todos e todas, se sintam muito bem-vindos e vindas. Né? Quero dizer a vocês que a história do Cabo, a cidade do Cabo, com a chegada do Instituto, né, ela vai ter, de fato, né, vamos dizer assim, ela vai cair no esquecimento, ela vai começar, né, a fazer com que as pessoas conheçam, né, a nossa história. Então essa é a minha fala, quero agradecer a todos e a todas que nos agradeci, e a diretoria, todo mundo que vestiu, né, João, todo mundo que cooperou, Marcelo, todo o pessoal, a equipe do Instituto Histórico do Cabo. Muito obrigado. Gostaria de convidar para uma fala em nome da rede do Instituto Histórico de Pernambuco, o senhor Arlan Galego. Boa tarde a todas e a todos. Boa tarde. É uma satisfação encontrar aqui no Cabo de Santo Agostinho, na antiga vila do Cabo de Santo Agostinho. O professor Joseli Camilo identifica lá no século XIX a bravura moradores do Cabo de Santo Agostinho para enfrentar o general Luiz do Mel. É uma das vilas que subscreve
a Junta Governativa de Goiânia e o acordo da Convenção de Medellín. Saio de Goiânia com muita alegria. Venho de Goiânia com muita alegria encontrar Palmares, chegar aqui ao Cabo. É uma missão de Dom Quixote, como disse aí. É preciso ter vontade de fazer o exercício da cidadania. Pernambuco tem o costume de ingratidão com sua história. Estamos agora comemorando os 200 anos da Confederação do Equador de forma muito tímida ainda. Quando se assiste o 2 de julho da Bahia, o Brasil inteiro comemora. O 4 de julho de São Paulo também. E o que é que falta a Pernambuco? Falta essa vontade que, através de Anderson, precisa ser cabeça, não. Precisa ser pernambucano e ser brasileiro. Porque aqui está a história do Brasil. O professor André sabe mais aí, doutor André, e que é preciso viver essa história. E quando vocês trazem simbolicamente a comemoração do primeiro ano do Instituto Histórico, que acompanhei desde a maternidade. Lá na maternidade, quando nasceu o bebê, que eu venho conversando com eles fizeram de forma corajosa, em um ano, antes de um ano, o registro do Instituto. Tem outros aí, professora Socorro Dura, lá do Palmares, dos Palmares, sabe que tem muitos que estão aí há 8, 10 anos e não conseguem se registrar. A RIP é a rede do Instituto Histórico de Pernambuco. Somos 25 em Pernambuco. Temos mais institutos históricos municipais do que Minas Gerais, que tem não sei quantos municípios, do que São Paulo. É o estado que tem mais institutos históricos na Federação Brasileira. Então, como é bom, não é? Um dia de sábado, na capela onde Joaquim Nabuco foi batizado, quando se criou, no Engenho Maçangano, já começa a fazer história. Veja o esforço dele lá, do outro lado do cabo, lá em Jaboatão do Guararapes, a igreja antiga, a igreja da Muralha. Então, não precisa ser cidadão com o título honorário da Câmara, não. Anderson já é cidadão quando se dispõe a construir o Instituto Histórico do Brasil. Eles são caçula, nós somos os mais velhos. E agora, em 8 de setembro de 2024, o Instituto Histórico de Goiânia completará 154 anos. Somos o quarto mais antigo do Brasil, o municipal mais antigo do Brasil. Quem criou de Goiânia em 1870 foi o português. Não foi ninguém de Goiânia. Criou, por amor, a história de Goiânia e de Pernambuco. Então, Anderson e os demais confrades e confreiras, fico feliz, venho com uma grande alegria, coração aberto de amor pela história de Pernambuco, e dizer a todos vocês, vamos construir como constrói Palmares. A maior dificuldade nossa é arrebentar a cortina que nos querem colocar na invisibilidade. E esta vontade de homens e mulheres do cabo, rasga a cortina, a gente bota a cabeça de fora e vamos defender a história do Cabo Santo Agostinho. Parabéns a todos vocês. Gostaria de convidar o Dr. Carlos André, representante da Universidade de Pernambuco, para fazer uma fala.
estudante de escola primária, conhecer, e foi uma grande surpresa de enxergar um lugar tão preservado e sendo utilizado, que é a parte principal. Eu acho que os colegas que me antecederam foram extremamente felizes, e queria colocar que os institutos têm um papel fundamental na ligação com as universidades. Porque eu estou aqui representando a universidade, né, trago um abraço da magnífica reitora, professora Socorro Cavalcante, que inclusive foi crescida aqui no Cabo de Santo Agostinho, né, de conjunto, mas cresceu no Cabo de Santo Agostinho, família toda daqui. Tem uma importante atuação na preservação e na salvaguarda da memória de cada lugar. O Instituto de Goiânia, o Instituto Histórico Arqueológico de Pernambuco, o Instituto agora do Cabo, de Palmares, eles oferecem elementos fundamentais para que nós, historiadores, possamos trabalhar. Não só historiadores, mas antropólogos, sociólogos e diversas outras áreas do conhecimento. Então, Anderson, você está de parabéns, como já foi dito aqui. Só quero reforçar o que foi colocado. Não é necessário ser um lugar para ter o amor, o pertencimento e a identidade do lugar. Eu acho que essas barreiras de não fazer por um lugar porque você não nasceu lá, eu acho que traz mais problemáticas do que soluções. Eu acho que a gente tem que trabalhar pela cultura, pela história, pela memória de cada espaço. Você, Ricardo, tem um trabalho fundamental de manter, preservar e fazer com que o Instituto ele realize diversas ações de capacitação de professores, de formação de crianças, porque as crianças e os adolescentes no futuro ocuparão os espaços que aqui estão sendo tomados, serão futuros sócios, futuros correspondentes, futuros membros, e assim sucessivamente, que essa história não termine. Futuramente o Instituto de Cabo de Santo Agostinho vai estar completando 154 anos, e aí outras histórias serão construídas. Então, muito obrigado pelo convite, por estar aqui, e parabéns pelo trabalho que vocês têm realizado. Gostaria de convidar a senhora Neuza Duarte, presidente do Conselho Municipal de Cultura. Boa tarde a todos e todas. Fui pegar de surpresa agora, mas que bom, né? Que felicidade estar aqui em plena celebração desse momento, que é um momento histórico para a cidade. Está demarcando, celebrando o primeiro ano do Instituto. E que, sem dúvida alguma, como já foi mencionado, tem um trabalho e uma potência incrível que vai se consolidar dentro da rede da cidade, para que possamos não só consolidar, mas também intensificar e, quiçá, fortalecer a memória na população do Cabo, fortalecendo a sua autoestima, que pouco conhece da sua própria história. E isso é um problema que gera, inclusive, problema social. Porque quando você não conhece, quando você não se identifica com a história da ancestralidade, isso vai se perdendo como se fosse um quebra-cabeça que vai se diluindo. Então, para mim, a história que se compõe hoje de maneira consolidada no primeiro ano do Instituto aqui na cidade do Cabo, só vem a agregar de uma maneira bastante intensa e consolidada a rede, que hoje discute de uma maneira muito profícua para que a história continue se construindo nessa cidade. Parabéns, Anderson, parabéns, Ricardo, João e todos que compõem aqui o Instituto. E é muita honra, que falo aqui em nome do Conselho Municipal de Política de Cultura. Sem dúvida, estaremos juntos em todo esse processo, em toda essa trajetória que está sendo construída. Obrigada. Gostaria de convidar o senhor Anderson Ramalho, nosso presidente. Boa tarde a todos e todas. Agradeço a presença de vocês aqui, tá bom? Agradeço falar do meu compadre Ricardo, muito obrigado por ajudar a gente nessa caminhada. Agradeço a fala do nosso compadre Arthur.
colo, literalmente, né, e foi nos ajudando nessa caminhada. Ao nosso confrade, o professor Carlos André, né, e outras pesquisas que a gente se encontra, né, pesquisas sobre pesqueira, né, sobre climatéria, e a teia da história vai nos trazendo para outros caminhos, né. Hoje eu agradeço também a presença das irmãs franciscanas, né. A gente está em busca também de Madre Riva, né. A nossa ideia é trazer toda essa história. Agradeço a Neilza pela fala, né, representante do Conselho, é muito importante para a gente a sua presença. Agradeço a presença do doutor Gonçalo, é muito bom estar com o senhor aqui também, que tem toda uma trajetória na cidade, uma academia cabense, né, que conviveu comigo, conviveu com figuras ilustres da cidade. A sua presença muito nos alegra, nos orgulha, né, e contamos com a sua experiência com o senhor também para nos ajudar nessa trajetória. Agradeço a presença de Amaro, né? Amaro, quando a gente, né, chegou lá no cartório, a gente buscando informação, quem são vocês, né? Como foi colocado no Ricardo, né? Eu não nasci no Cabo Santo Agostinho, né? Eu nasci no Recife, na Avenida Caxangá, né? Mas boa parte da minha infância e juventude eu frequentava o Cabo Santo Agostinho, porque meu avô era poeta e motorista da Brahma. Então, todo mês eu estava aqui no Cabo, né? Meu avô me trazia muito para cá. E quando eu não vinha com meu avô, eu vinha com minha avó. E eu lembrava de ficar ali na BR-101, né, observando a igreja de São Francisco. E ficava olhando, que coisa mais bonita. Aquilo já ia estar mexendo comigo. Minha avó era apaixonada pelo Cabo de Santo Agostinho. Tentou comprar um sítio aqui. Tentou comprar um lote, né, lá em Garapu, né. Enfim, mas infelizmente a vida, né, foi para outros caminhos e ela não pôde. Meu avô é Audício Paz Barreto Pereira, né, é um Paz Barreto. Tanto que, né, temos aqui também a presença da família Paz Barreto, Dona Fernanda está aqui presente, junto, né, com outros membros da família. E nessa caminhada nós encontramos o Fernando Paz Barreto, né, um abolicionista, né, que muito pelo Cabo caminhou. Eu pesquisava com a Dona Fernanda sobre a Capela Candelária, né, e ela me falou do Fernando, eu fui buscar também sobre o Fernando. E quando eu vi que ele ia abrir as senzalas, né, fundou o Clube do Cupim, né, e levava essas pessoas que não são escravizadas para a liberdade do Ceará, eu fiquei encantado pela figura dele. Né? A gente já tinha conversado, ela mostrou o interesse também em se aproximar da história do Cabo, né? E está aqui conosco hoje. Agradeço a presença. Se pudesse estar todo mundo, vai ser maravilhoso. Aqui Doral está aqui conosco, né? Escrevendo nosso hino, né? Cada um tem uma contribuição muito importante. Marcelo, cadê Marcelo? Marcelo, né? Está aqui fotografando, mas é um membro também, né? Do nosso instituto, foi a pessoa que criou a nossa logomarca, né? Ele tem uma visão artística excelente, né? Fundamental. O João Lourenço, que está aqui, né? A fala inicial de João Lourenço, muito grato, irmão. Uma abertura melhor do que essa é impossível, né, para a gente começar os trabalhos. Então, estou muito grato a todo o apoio, né? Inclusive em momentos que a gente tem conversado, estou cansado, né? Que a gente amanhã pegar uma praia para descansar, porque é muita coisa, né? Muita responsabilidade, né? Então a Socorro está aqui presente, Socorro Duran, e quando a gente foi, né, Ricardo, no Instituto Histórico de Palmares, e ela nos entregou em mãos uma ata de emancipação de escravos de 1876, aqui do Cabo Santo Agostinho. Quando eu peguei esse documento, eu não consegui falar nada a princípio, né, Ricardo? Porque fui fotografando que eu travei, né? A gente está vendo ali o nome de ancestrais, né, de pessoas que passaram por um período muito complicado na história do Brasil. E que a gente quer fazer, né, essa releitura desse documento, digitalizar e colocar à disposição das universidades, né, para que essa história, né, seja contada, para que a gente possa, né, trazer essa vivência, trazer esses conhecimentos para nossos estudantes da rede. Está aqui presente Igor Amarante, nosso confrade, que tanto estuda a história dos povos indígenas no Cabo Santo Agostinho, né, dos caetés. E a gente teve assim, um momento muito especial no seminário sobre a Confederação do Equador, né, que foi a citação de uma mulher de origem indígena, nascida no sul do Cabo Santo Agostinho, né, e que participou da Confederação do Equador, que a gente está em busca, né, de mais elementos sobre essa pessoa. Nossa confreira Lourdes ali presente, né, sempre enfatiza a questão das mulheres negras, né, a participação da mulher negra na sociedade, é uma professora da rede também de história, né. Eu estou olhando para ele, lembrando todo mundo, mas por favor, me perdoe se eu esquecer de alguém, tá? Eu agradeço muito Tony Ramos, que está aqui, Rúbia. Tony é nosso coordenador de matemática da rede, né? A visão matemática da coisa, né?
foi uma das primeiras pessoas, né, na Secretaria de Educação que eu conversei, disse, poxa, está com vontade de montar um instituto histórico, né? O professor Josemir, durante o 12º encontro de História e Geografia do Cabo Santo Agostinho, na pandemia, deu uma palestra para a gente, né? E ali ele plantou, né? O Cabo não tem instituto histórico, vocês nunca pensaram nisso, né? Ele foi plantando essa semente, a gente foi conversando e, né, aquela questão de estar na hora certa, no lugar certo, a RIP já existia, né? O Dr. Josemir conversou bastante, convidou a gente para a RIP, e quando a gente entrou na RIP, a gente foi acolhido de uma forma que nos deu estrutura e conhecimento para a gente poder seguir os outros caminhos, né? O Instituto Histórico Pernambucano, infelizmente, o professor George, né, não pôde estar aqui presente, né? A correria do seminário da Confederação do Equador, a gente agradece muito a ele, né? A figura também de Reinaldo, né? Doutor Reinaldo, e tanto eu aperrei pelo WhatsApp sobre a Candelária, né? Às vezes ele foi feito uma matéria da Candelária, ele mandou uma matéria e disse, olha, a jornalista falou errado aquela questão ali, quando você disse a ela, eu não disse, mas ela cortou a matéria, então, né? Me perdoe, não tem o que a gente, né, fazer. A gente vai fazendo a nossa parte, mas às vezes a imprensa, né, não conta a história por completo, mas se não há um interesse, né, em todo esse processo histórico, por isso essa defesa é muito importante, né? Rúbia, que é coordenadora de língua portuguesa, né, faz parte também do nosso grupo, né, também acolheu, né, essa ideia. Tatiana, que está ali em pé, educação física, eu vejo que é um instituto histórico, né, de várias linhas, né. Temos o advogado Marlon, não pôde estar presente também, entre outros e outros membros, né. Dona Nádia eu apegava muito Dona Nádia, Purificação, na Secretaria de Educação, né. Dona Nádia, a senhora sabe da história e tal, aí já sentava, né, dava um cafezinho, e essa história, não dava. Se vocês forem, né, na salinha de Dona Nádia, é pequenininha a sala, mas a história do Cabo está na sala de Dona Nádia, né. E ela sabe tudo da história do Cabo, né, tanto da presença dela física também, nesses momentos históricos, né, nessas caminhadas. Então a gente sentava, conversava, e ontem, né, quando eu fiz oficialmente o convite, era no grupo da Secretaria de Educação, né, me perdoe, ela quase passa mal, né, mas assim, não era a minha intenção, né, a intenção da gente realmente é homenagear a senhora, viu, em vida, tá, que a homenagem em vida também é fundamental e importante, né, por guardar esses elementos da nossa história, né. Está lá o livro de Israel Felipe, está lá diversos materiais, e as datas comemorativas ela arruma direitinho nas coisas do Cabo, tudo organizado na secretaria, então sou muito grato também, tá? Gente, Ricardo, me ajuda se tiver mais alguém que eu possa citar, gente. Mari Cleiton não está presente, né? Mas também uma pessoa que nos apoiou muito nessa parte jurídica, né? Nos orientou bastante, né? Também é nosso membro, né? A Irmânia Vitoral, nossa contadora Rosinha, né? Rosinha veio, Rosinha também tem nos ajudar. Então, assim, não é somente uma pessoa, né? É todo um conjunto, né? Às vezes, né? Eu estava conversando aqui mais cedo com o Maurício, eu disse que foi Nossa Senhora, porque eu me coloquei a pesquisar sobre a Candelária, né? E a pesquisa da Candelária está diretamente ligada ao Cabo Santo Agostinho. Diretamente. Então você começa a puxar a Candelária, liga para o cabo, puxa para o cabo. E a gente vai fazendo aquela construção, né? E procurando as pessoas, avaliando as pessoas, né? A gente se coloca numa condição de humildade muito grande, que às vezes a gente chega, né? A pessoa está sem paciência, né? Enfim, né? A pessoa está em seis a fazer, você não está vendo isso aqui? Não, mas veja só, né? A gente está com todo aquele tato, aquele cuidado, né? A situação do historiador, às vezes, não chega em determinados lugares, né? Que ameaça botar a polícia em cima da gente, ou você está sendo filmado, né? Na Candelária tem pedaços dela espalhados ali pela Praia de Candeias, né? A própria igreja de Santo Antônio, que fica ali entre o Rio Pirapão e o Rio Jaboatão, né? Que também é uma coisa que chama muita atenção, né? Então fica às vezes catando pedra, literalmente, né? Buscando documentos, né? Mas eu acho que esse é o caminho, né? Essa é a trajetória. Eu digo que a culpa é de Nossa Senhora, né? Porque quando me coloquei para pesquisar sobre a Candelária, né? De repente começaram a chegar notícias de Irmã Adélia, conhecimento de Irmã Adélia, testemunho de fé. Olha, passa isso aqui aí, Carlos, olha, tem um testemunho aqui forte, viu, para a causa. Leve aí para a causa. E a causa, né, está andando, né, já é conhecida hoje como serva de Deus. Enfim, então é toda essa ligação, né. Para finalizar, eu lembro ainda da família por parte de pai, né. Meu bisavô, Alfredo Mário, ele era mecânico da rede ferroviária, né. Então, meu avô era contador da rede ferroviária, então eu tenho uma relação muito forte com a rede ferroviária.
brinquedos de criança eram trens, né? E eles sempre falavam muito do Cabo Santo Agostinho, e quando você encontra Josemir, essas coisas da vida, né? Que é PhD, né? Em linhas férreas no Brasil, com estudos na Inglaterra, né? De como foi que essa coisa toda veio. E é um apaixonado pelo Cabo. Acho que é o paraibano mais apaixonado pelo Cabo que a gente conhece. Infelizmente não pôde estar presente hoje, né? Tanto por uma questão de saúde, né? Que ele está tratando da saúde, como também de tempo. Mas a gente prometeu, vamos em Goiânia, tá? E vamos levar, cadê Emerson? A cachaça maçangana para a professora Josemir. Só não precisa beber não, mas não você cheio de gente, pode falar. Eu vim pegar a cachaça maçangana. Vocês estão vindo tão longe, né? Então a gente vai ter que subir. O companheiro aqui. Mas é isso, é gratidão, tá? A todos e todas. Perdoem se a gente de alguma forma, né? Apertei muita mágoa, né? O pessoal até dizia, né? Eu ficava na fila, lá tá furando fila, tá calma, não, né? Deixa eu deixar um convite aqui para ele, né? Enfim, chegamos lá no convento, com parte só esperando só, né? Mas o José Manuel convidou para entrar, deixa a gente aqui, porque é para evitar, né? Vontade de, sei lá, gripe, essas coisas todas, enfim, coisas da vida. Né? Mas é isso, é vontade, né? É paixão pelo fazer histórico mesmo, sabe? E ouvir os professores do Cabo. Eu estou há 5 anos como coordenador de História do Cabo, né? Trabalhando com os professores da rede. E ouvir, a gente quer saber mais de História do Cabo, a gente quer saber mais de História do Cabo, o tempo todo. Né? E a gente não tem livro, a não ser o de Israel, que também já é da década de 60, né? Precisa ser revisitado. Né? A gente não tem uma cartilha, a gente não tem nada. Né? Até mesmo a FTD, né? A editora FTD, nos apoiou nesse evento que nós estamos fazendo e nos colocou em contato com o Guilherme Boulos, que produz material didático, né? Para o ensino fundamental. E eu tenho o escritor, tá? Não é o outro Boulos, é o Guilherme Boulos. Alfredo. Alfredo Boulos. Alfredo Boulos. Deixa eu colocar aí. Mandamos para ele alguns livros sobre a Confederação do Equador, né? Ele quer um material sobre as aerolíneas de 24, né? Ele está colocando no livro de história da rede, né? Da rede, do caso que ele atende, do ensino fundamental. Isso é muito importante para que a história de Pernambuco, né, apareça mais, a gente possa discutir isso em sala de aula, né? Nossos próprios alunos têm muita história. Eu também dou aula no ES à noite, né? E uma aluna do Campo de Ponte dos Cavalos, dou aula na Zé Clarindo Gomes, essa semana chegou para falar sobre Santo Antônio do Monte. E as histórias que ela contou de Santo Antônio do Monte, de tradição oral dos avós, é uma coisa maravilhosa. É uma das principais ações que a gente precisa tomar, que é proteger aquele patrimônio da história, tá bom? Desculpe se eu falei um pouco mais, se eu esqueci de alguém, tá bom? Mas meu abraço para a todos e muito obrigado por vocês aqui. Prosseguiremos então para a cerimônia de diplomação dos membros, iniciando pelos efetivos. Eu gostaria de convidar o nosso confrade Carlos Jorge para nos ajudar com essas entregas. Eu vou chamando, por favor, os presentes que venham aqui para frente para tirar uma fotografia e receber o seu diploma de membro efetivo do Instituto Histórico. Primeiramente, o senhor Ademir Bezerra de Melo Júnior. Amanda Emanuele. Melo Tamares Albuquerque. Senhor Anderson Pereira Ramalho. A senhora Cristiane Alves Lima. Senhor Danúbio José Monteiro dos Santos. Senhor Emerson Antônio da Silva. Fundador do Museu Digital História do Cabo. Faltou falar isso. Emerson fundou aqui o Museu da História do Cabo Virtual, muito material na internet.
Está disponível no Instagram, quem quiser depois observar, né? Porque a foto é nossa que faz um pouquinho, né? Viu, Alan? Você vai ver. Senhor Hermano Wilson Hipólito de Oliveira Rocha, Igor Amarante da Silva, Vamos informar o nosso secretário, João Lourenço. senhor Jonas Esperança de Paula, a senhora Maria de Lourdes da Silva, quem fotografa o fotógrafo? Senhor Maricleito Vieira não pode estar presente. Senhor Maristone Celícia da Silva. Não. Senhor Ricardo Jorge Silveira Gomes, nosso presidente. Senhor Ricardo Marlon. Não. Senhor Rodrigo César de Heraldo Dantas. Senhora Rúbia Maria dos Santos. Senhora Tatiana da Silva Garcia Chaves. O senhor Tonão da Silva. Teremos de convidar agora os membros honorários desse instituto. Senhor Amaro Geraldo Cavalcante Vasconcelos Júnior. Senhor João Marinho de Barros Filho, por estar presente. Senhor João Salves Sampaio Saraiva. A senhora Nádia Maria Silva da Purificação.
de honra ao mérito que esse Instituto traz, lembrando figuras desta cidade importantes. Não buscamos nem tivemos a ambição de trazer ou de homenagear todos os que mereceriam. Escolhemos apenas 3 para esse primeiro momento e temos muitos nomes a continuar nos anos seguintes. Assim, o senhor Fernando de Castro Paz Barreto, no qual o nosso presidente vai passar para a sua sobrinha neta, ele vai comentar também um pouquinho sobre a história do senhor Fernando. Como tinha falado anteriormente, né, o Fernando de Castro Paz Barreto foi um abolicionista, codinome Maranhão, né, um dos fundadores do Clube do Cupim, advogado, que aqui no Cabo Santo Agostinho aperreou bastante a própria família dele, né, porque nem todos eram abolicionistas, mas quando ele visitava os tios, ele soltava as pessoas escravizadas e orientava para onde ir. E aí tinha a casa de José Mariano, e de lá eles iam para o Ceará e foi quem primeiro proclamou aí a abolição da escravatura. Então, ter Fernanda aqui, né, é um momento muito especial. Né? Ela é uma pessoa que contribui para a história do Cabo, né, e para a história também da região de Candeias, que pertence hoje ao Jaboatão, mas segundo, né, a gente observa no livro do Charles Felipe Pereira da Costa, que já foi Cabo Santo Agostinho. Né? Talvez por isso toda essa, né, essa relação, né, entre o Fernando e também, né, a família Paz Barreto nesse contexto, tá bom? Então eu convido agora o Fernando para receber em memória o seu desafio. Boa tarde. Esse momento tão honroso, né, pela lembrança histórica de receber nesse momento em memória de meu tio e mais ainda a iniciativa do professor Anderson e de todos que compõem o Instituto Histórico, da grande importância da sua fundação, consigam dar continuidade e que esses registros históricos realmente permaneçam aqui, expandindo mais memórias. Nós somos feitos de memórias, não é verdade? Agradeço a todos e vou, nesse momento, fazer uma doação da foto do tio Fernando, era conterrâneo do Joaquim Nabuco, na mesma época. Chegaram no Cabo Santo Agostinho, que até a minha geração, e o discurso histórico consta no Google, coleção da USP, é um discurso histórico de 1885, do meu tio avô e da Eneida, que está aqui minha prima, Lídia Castro Lemos. Esse discurso da abolição, ele foi no Teatro Santa Isabel, junto com Joaquim Nabuco. É emocionante esse momento. Rico. Muito obrigada a todos. Eu que lhe agradeço. Muito obrigado. Eu gostaria de convidar a irmã Josefane para receber de honra ao mérito a Madre Iva Bezerra de Araújo. Hoje, que é homenageada na nossa cidade, como não digo, mais de 2 escolas, uma inclusive eu e outros comprados, que temos tido a oportunidade de ir lá estudar, e que é responsável por um abrigo que tem um trabalho tão importante. Quando a gente fala de filantropia em nossa cidade, quando a gente fala de trabalho social, Madre Iva é sempre lembrada, e o abrigo assim também. Tem também que vocês estudam essa escola e tudo, né? Eu queria também aproveitar esse momento, né, deixar um tempo para ela pensar, né, e fazer um convite público para a irmã Josefana, caso depois ela pense direitinho, ser nossa correspondente, nossa amiga correspondente, né. Ela é a pessoa que está à frente de toda a parte de comunicação da Arquidiocese de Olinda de Recife, né, já acompanho o trabalho dela há muito tempo, né, inclusive em Saloá, com Frei Bosco, né, e toda a história de Serrinha da Prata, né.
Então, assim, já acompanho, eu vou pesquisando, é só ir, é curioso, né? Vai pesquisando as coisas, mas para a gente será uma honra. Pense direitinho e depois a gente recebe a senhora com muito orgulho. E obrigado por, né, estar presente junto com o nome das irmãs, por favor. Irmã Cosma e irmã Lília. Muito obrigado pela presença de vocês. Quando a gente chega ali na frente, né, eu fui com o João, né, na Capela de São Francisco, ali tem uma paz, né? É um lugar onde você respira, e você contempla aquela beleza do sagrado. Muito obrigado, viu? Mais uma vez. A senhora Luísa Maria Tomás de Oliveira está presente? Dona Luísa foi esposa do senhor Antonino Oliveira Júnior, que é uma figura importante em nossa cidade, hoje homenageado com o nome da biblioteca da escola Luiz Alves Lacerda, responsável por pensar e organizar um acervo imenso a respeito de nossa história, que junto a outras pessoas imaginaram uma casa da cultura cabense, né, que imaginaram um local para se pensar e fomentar a história. É fundador da nossa Academia de Letras, junto com o nosso irmão João Sávio, e a Loja Maçônica Alvorada da Paz. Foi das primeiras pessoas que eu vi citar a possibilidade da existência de um instituto histórico aqui na nossa cidade. É uma grande honra ter a senhora aqui conosco e muito obrigado pela sua presença e por ter aturado, Antonino, assim como nós aturamos no nosso dia a dia, com o ímpeto que ele tinha pela luta em nossa cidade, com seus discursos inflamados, com as pequenas reflexões feitas, desde os pequenos atos em nossas ruas, a forma como ele trazia o amor e a importância pela nossa cidade. Pegou de surpresa, mas acredito em vocês, a alegria que eu estou sentindo. Aturar ele durante 35 anos. Só falava que a cidade dele crescesse, que aqui tem tanto espaço para você fazer um turismo, tantas praias belas, né? E igrejas, cachoeiras, né? Ali tem a briga do Ferrugem, indo para Igaibu, para Suape, né? Que é uma besteira, mas minha gente se torna grande quando se pensa grande. Mas infelizmente, nós, eu tenho que dizer, que nós só temos governantes com a cabeça muito pequena. O grupo gostaria de convidar o nosso presidente para convidar a senhora Nádia Maria, segunda purificação, com o seu irmão Leão Romero. Você é a ponta, né? Posso dar uma palavrinha para a senhora? Tá certo. Gente, Dona Nádia, né? Professora da rede, muitos anos, não falo muito. Eu vou falar muito rapidinho. Eu já tinha conversado com ela isso, né? Logo no início que veio, né, o desejo, eu disse, olha, a gente montando um Instituto Histórico, a biblioteca vai levar o seu nome, né? Para onde a gente for, né, sede provisória, sede permanente, se mudou, para onde a gente for, o seu nome vai com a gente. A biblioteca será chamada Nádia Purificação. Muito obrigado. O presidente pode não falar. Gostaria, em nome do Instituto Histórico, Arqueológico, Geográfico e Cultural São Carlos de Santo Agostinho, de agradecer a presença de todos os presentes e
para que possamos, acabou de chegar mais um diplomado, então eu estou vendo ali no canto, já que eles estão nesse processo, só encontrar. Gostaria de convidar aqui na frente o senhor Tadeu Ângelo Amaral. Ex-secretário de Cultura da parte de Cultura do Cabo de Santo Agostinho, e que foi um dos responsáveis por nos guiar, por nos ajudar a organizar e por conseguir que nós tivéssemos a nossa sala hoje no Palácio da Cultura, que já foi sede do governo do Cabo de Santo Agostinho, e que propiciou que nós pudéssemos estar aqui hoje com as possibilidades de gente. Muito obrigado. Então a gente tem uma sede escultural na academia e fez um puxadinho lá no Palácio da Cultura. Muito obrigado. Vamos falar para ele, vamos falar. Vamos levar ele, né? Vem. Não é uma palavra dele, né? Eu quero só dizer que é um misto de emoções que meu dia está tendo, né? Hoje eu iniciei o dia com a ordenação diaconal de um jovem, com 2 jovens daqui do Cabo, né? Um que está aqui, que é de fora, mas está aqui, outro da cidade. 2 jovens que vão contribuir muito com esse resgate da identidade da cultura do Cabo de Santo Agostinho. Nós temos um pároco, uma paróquia de Santo Antônio, que está tentando resgatar a memória e a identidade da matriz de Santo Antônio. Segundo, eu acabei de vir no velório de uma professora, né? E de uma pessoa que é um pouco da identidade do Cabo de Santo Agostinho na minha geração, que está indo embora. E aqui eu vejo o sonho de alguns homens que amam o Cabo de Santo Agostinho, mas de cientistas que querem resgatar a identidade da forma correta, levando a ciência, a pesquisa, a seriedade, para mostrar a força que esse povo tem na construção da identidade do Brasil e de Pernambuco. Então, nada poderia ser feito diferente do que a gente fez quando fizemos na feira da Secretaria de Cultura, além de abrir espaço para esse instituto, que eu tenho certeza que vai, Ricardo, ser a grande argamassa de diversos setores, diversas pessoas na cidade, para que a gente possa fazer um trabalho de resgate da identidade do Cabo. Tá? Parabéns e muito obrigado aqui por essa lembrança. Eu me fiz tão pouco e vocês estão fazendo muito mais pela cidade. Obrigado. Dona Nádia, a senhora gostaria de dar a palavra? Boa tarde a todos. Boa tarde. Eu gostaria de fazer um agradecimento, porque eu convivo com esses políticos, para mim são meninos, pela idade que eu tenho, com o maior prazer de fazer 75 anos em novembro, né? Mas eu me considero, no meio dessa, porque eu fiz muito, mas nem vou nem saber. No meio deles, eu me sinto uma jovem de 15 anos, nem toda, sabe, professor? Porque o meu horário na Secretaria de Educação de 8 horas da manhã. Quando começa a hora 1, eu começo a abrir os olhos. 6, 5 horas eu me levanto. Tomo meu banho, organizo minha bolsa, me acostuma. É para vocês verem como é o dia a dia daquela secretaria que a gente convive até hoje. Eu tenho um município, sou na frente, trabalhando no município, eu tenho 40 anos, juntando clandestinidade com essas coisas todas, 40 anos. No Estado, eu fiz 41 anos, não me aposentei de nenhum,
Porque eu acho que eu ainda estou nova para estar aposentada. Né? Porque lá na minha residência, da Igreja de Mães, todos estão aposentados. Tem o Pedro, que já trabalha para a Cabrama, na prefeitura. Tem Inês ali, que trabalhou na saúde. Tem o Ângela, que é aposentada na prefeitura. E por aí vai. Tem um caminho que eu vi na barriguinha de mãe, que está ali, sentado, lindo ali. E de uma hora para outra eu me senti dentro, tem o doutor João Sávio, que foi vizinho nosso. Só na rua que eu moro, são 72 anos. Quer dizer, a gente conhece todo mundo e mais alguém. Né? E eu acho que esse é o momento da gente refletir. Por que é que o cabo CABO tem tanta coisa para fazer ainda? Nós temos tudo, minha gente. Nós temos cantores, nós temos professores, nós temos intérpretes, nós temos tudo. Dentro daquela temos artistas, não é, Vidoral? Um colega que a gente só falta morrer de rico, é ali com a gente fazendo poesia com aqui dentro, aqui, sobre o engenho, nossa. Nós estamos sentados em cima do celeiro, minha gente. E por que é que né, puxa uma corda para baixo? Vamos fazer, vamos trabalhar. E a gente vamos, né, professor? Vamos fazer. Aquele abrigo de São Francisco, meu pai foi construtor daquela obra, minha gente. E meu pai não tinha formatura. Meu pai veio estudar na escola de Benedito, quem não conhece Benedito aqui, né? Eu fui professora de meu pai. Até entrando, quando eu me entendi ser gente de fazer magistério, essas coisas, ele me chamou. Eu fui trabalhar com ele. Isso são relatos que a gente tem que trazer para um evento desse, minha gente. É a história do cabo. Tu já pensaste, mora 72 anos numa rua, conhecer todo mundo, e aí todo mundo passa e fala. Aí fui cair com os quartos aonde? A Secretaria de Educação. Coisa que eu não gosto nem nada. Né? Esses meninos, eu via para a dona Nádia, eu levo café, levo pão, levo bolo, levo tudo que é pra. Porque a gente passa o dia aprendendo. Eu aprendo com eles. E eles aprendem a doidice comigo. Aí chegam lá, dona Nádia, a senhora tem isso assim sobre o cabo? Tem, meu filho. Aí eu tenho na minha cabeceira a história do cabo, o primeiro livro. E tem de Luiz Lacerda, que foi o meu irmão que ganhou na Brahma. São meus livros de cabeceira. A gente tem que fazer isso, minha gente. Aí não vai não. Quando eu falo o livro, e ficar me ouvindo e faz uma pergunta da escola, não sei o que. Eu estou trazendo isso porque é quase 100 anos mudando de estado com município. É 40 e tanto de um, com 40 e tanto de outro. Então, professor, eu estou à disposição, enquanto eu estiver trabalhando ali, que vocês precisarem, tiver o meu alcance, não só vocês, como qualquer outra pessoa. Estou à disposição do trabalho desses meninos, que eu sei que são riquíssimos. Gosto de ler, gosto de fazer umas poesias assim, umas coisas loucas. Assim. E eu chego de 15 para as 7 da secretaria, sou a última que sai. Tem gente que chega de 10 horas, 11 horas, meio-dia, vai botar porcentagem do curso no vários parte, e a gente fica ali na secretaria. Ele, as meninas, tudo. Então, eu acho que vocês é uma luta árdua, mas rica. Rica em conhecimento, é o que a gente precisa no nosso município. Precisamos de uma casa da cultura que nós tínhamos, aquela cultura lá embaixo, lá na Praça do Jacaré. Só serve para que não presta. Serviço não presta, que não presta. Está lá. Mas a cultura construída com tanto trabalho, com tantos meios, com tanta coisa. Aí, não tem nada, mas tem. Só falta um ferro quente, não sei onde, para funcionar, minha gente. Antigamente a gente ia para Recife para comprar sapato, comprar roupa, fazer supermercado, fazer isso. Hoje em dia não tem coisa no carro. Aí tem supermercado, tem hospital, tem tudo aqui no carro. E não tem nada, porque não tem cultura. A gente, quando o professor vai fazer uma
é muito difícil. Mas difícil o quê? Você não estudar, foi para a faculdade de fazer essas coisas. Eu falei, vamos botar isso em prática. Mas não é nada, mas não é por aí, a gente tem os alunos, minha gente. É cursos, é isso, vem não sei gente, não sei de onde, fazer palestra. Pra quê, assim? A gente tem que botar isso para frente, feito uma coladeira que vem assim, ó, e leva para frente. É o que a gente está precisando, né, Vidal? A gente está precisando disso, esse movimento de vocês. Isso é uma riqueza, minha gente. É uma riqueza. Eu estava ali, já chorei, já caí do lado, tá ali. Porque são coisas que a gente, quando morre, a gente leva. E fica, se a gente prestar, vamos fazer festa. Todo mundo se comemora, né? Se a gente prestar, não acontece esse favor. Mas a gente tem que ir à frente, a gente tem que jogar tudo que a gente sabe adiante. A gente se formou para isso. Fica agoniado naquele prédio que vocês sabem, né? Datas comemorativas. Bota na parede. Aí tem um camarada lá. Olha, cuidado nessa fita dureza. Ele deve, depois eu li. Pronto, o professor do Rio, porque ele sabe. Eu tenho que trazer as coisas que a gente convive no dia a dia da gente. Faz meus carros. Está enfeitado de São João, mas não chegou aí, não terminou ainda o folclore, só vou tirar tudo e depois de folclore. Aí, dona Nádia vai tirar quando ele for me derrotar. Acabou-se. Mas sou eu que compro, eu gosto das minhas coisinhas, quando nós vamos no carnaval. Todas as festas eu comemoro. Mas lá na secretaria, né? Leva bolo, leva refrigerante, leva tudo. Então eu acho, professor, que tem que isso realmente a gente está precisando. Né? Nós temos cantores, nós temos músicos, nós temos tudo aqui no carro. Temos um abdorado, que é Santário, adora fazer poesia, mexe com. E a gente tem que fazer isso. Eu estou à disposição, não sou poetisa, mas gosto de fazer meus versos. Não sou escritora, mas eu gosto de escrever. Inclusive, tinha feito um discurso lindo aqui, mas eu prefiro falar para o assim. E vamos seguir. A gente pode guardar já os documentos? Pode. A gente já. E vamos seguir com o barco à frente, porque atrás vem gente. E a gente tem que aproveitar. Bem, certas coisas acontecem com a vida oral. Isso é uma prova da vida oral. A gente passou, né, um tempão mandando os diplomas. Não sei por que o de vida oral não apareceu ainda. Mas o seu diploma está pronto. Então, vamos, você vai convidar, né, o nosso confrade da vida oral. Eu acho que ele já tem até um verso nesse tipo de situação, né? Mas a gente vai entregar seu diploma. Então, vamos chamar aqui o nosso a litoral. Sério, um negócio desse, né? Mas tá bom, porque lá é um momento aqui, tá todo mundo aqui. Só posso usar a foto agora. Vai tirar a primeira foto, a segunda. É a foto lá, pronto. Não, ninguém viu o nome. Eu, para quem não sabe, eu sou filho de escada. E é aquela coisa que foi dita, quem vai daqui, tem um amor por aqui. Eu sou provavelmente disso. Eu moro no carro 93, 9 anos de idade. E aí, por quê? Porque em escada o transporte para estudar em Recife era o trecho transporte, a distância para tudo era maior. E morando em escada ficava ruim, meu pai preocupado com isso morar na praia. Que não mudou muito, porque tem que pegar o bonde da praia para o carro para Recife. E dava meio que no meio, mas ele entendendo lá, cuidado com os filhos. E quando chego num carro muito jovem, me apostei pela Carvalhada. E eu vou pensar sobre Carvalhada e a forma que ela chegou aqui no Nordeste do Estado. E a transformação que sofreu aqui, da forma que ela é feita na Europa, da forma que é feita aqui, e ver os cavaleiros correndo em cima dela, praticamente estáticos, acertando a argola com uma lança na velocidade de aproximadamente 60 km por hora, ali em Jojó. Eu ficava assim, como é que eles conseguem fazer isso? E ao longo do tempo isso foi perdendo.
de forma, eu até acho que foi um boicote feito pelo estado de Pernambuco e de outros estados da Federação, porque o time de Joró ganhava todo mundo. Ia ter os caras de Joró, onde fosse disputar, ganhava. Acho que se for um boicote, isso acaba com esse negócio, porque senão não ganha nenhum. Então ali eu comecei a entender a importância de uma coisa tão simples para um jovem de até 10 anos de idade. Aquilo foi um estalo para mim, de procurar entender um pouco mais. E me dando os engenhos, vejo o cabo para tudo que é tamanho. São Gonçalo, vou lá de das Matas até São Antônio dos Montes, São Antônio, depois tem dos Montes. Então, comecei a conhecer o cabo de uma forma que eu não esperava conhecer. Então, os cadência, vira cabeça, que você vai jogando o cabo de uma forma. E aí, de repente, eu escuto muitas pessoas lá atrás, sobre, desde a Academia do Letra, que é maçonaria, o caminho, e ter o instituto. Mas ter ideia é muito bom. A prática está tendo agora. E aí os parabéns foram dados a você, vou guardar para depois, minhas fichas. Mas dado parabéns não só pela ideia, mas, por exemplo, dá tudo isso. Tantas pessoas têm conhecimento técnico, científico, pessoas simples, pessoas que têm tanto oferecer, como ela falou. Eu fico triste de não ter pego tanta história de seu Elcio, pai de Paulo André. Ele era um livro bíblico, de ver jovens partir, e, enfim, perdemos outra coisa. De Itaúru, ainda veio do Vendável, mas tem muito a oferecer para a gente. História da Laúça, que ele conta, da cacimba do bairro São Francisco, dos encontros da Laúça do bairro São Francisco. Para quem não sabe, tem a história da Laúça mais forte que outras culturas. Então eu venho para o cabo, cresço, já vai me emocionando em estar aqui nesse momento, nessa capela, onde estava um dia, eu aqui não. Então veja que coisa emocionante para todo mundo que está aqui presente, independente de diploma, de título. Acho que o mais importante é esse momento e o compromisso de cada um daqui para frente, João. Em 2015 fiz o almanac, contando sucintamente um pouco da história de Índio, Manolene, de Joca, não sei de quem, mas também de Zeca Preste, de Théo Silva, de Celina, e todos aqueles que têm a Bolsonaro. Por que o índio está ali? Porque o índio tem uma história de Manolene no município do Cabo. E se ninguém escrever aquele trecho sobre o índio, ele morre, se acaba, ninguém vai deixar nada mais existe. Eu vou embora um dia, mas eu deixei um pouco desse semente plantado ali, para que alguém conheça quem foi o índio de Manolene, Rinaldo. É vivo, ainda está nativo, mas eu preciso que a gente coloque a história de Nádia, o Gato da Meia-Noite, Naidinho, contribui com o folclore da cidade. E tantos outros que fazem isso. Então, os que se foram, deixaram a história. A gente vê o túnel de Pavão se acabando. O primeiro túnel ferroviário do Brasil, um túnel de 150 metros de distância, assim, e você passa por dentro, faz medo. Tem medo da história, como é que pode? Então a gente me emociona poder aqui até fazer um verso, não consegui trazer ali de forma de fazer. Foi tão grande emoção que sobrepôs a via poética. Então, gente, muito obrigado a todos. Espero que essa minha emoção esteja chegando a todos vocês. Está no rádio todos os dias, durante mais de 20 anos, fazendo um pouco da história com o Jorge, com o Emerson, fazendo uma história lá. Tantos que me acompanharam no rádio também. A gente fica feliz em que esse momento, pela primeira vez, eu participo de um evento que fala sobre cultura e história que eu vejo numa manhã. O futuro não existe, porque ele não foi construído ainda, mas o futuro está sendo a vida dela. A Moral, Batata, outro radialista também importante na nossa cidade, que teve esse trabalho importante, de ter um momento na sua rádio para falar um pouquinho sobre a história da cidade. Eu queria convidar o João Salve para falar em nome da Loja Maçom Alvorada da Paz e desse trabalho que foi feito através desses anos. Boa tarde a todos. Boa tarde. Na verdade, tudo foi dito. É um momento histórico, é um momento em que a gente vê florescer alguma esperança. E a gente já veio né, Neil? A gente já veio Quer passar? uma fase tão, como que o descrença, e chega a pensar, poxa, o que está acontecendo com a nossa cidade? O que houve com a nossa cidade? Uma história tão bela, tão bonita. Eu acho que se apegaram àquelas frases
de Gabriel Dourado, quando ele diz cabo de tantas histórias sem nenhuma para contar. Acho que se agarrar a isso. Porque, na verdade, nós temos muitas histórias, nós temos muita coisa. E um dos insights assim, de criação foi essa, que foi colocada aqui por Doral. Lá na loja maçônica, reunida, a gente resolveu fundar a Academia Cabeça de Letras, que hoje é um sucesso. Tem à frente nossa confreira Neila, e que realmente, está aqui outro confrade, mas que é realmente um sucesso. Então são pequenas grandes, né? Ações que dignificam a nossa cidade. Eu já falei muito, eu sou defensor do Pinzon, já fiz muitas leis ligadas à questão pinzoniana, do patrimônio histórico, o Conselho do Patrimônio Histórico, eu fiz a lei, entendeu? A Agenda 21, a Lei de Meio Ambiente do município, eles foram numerados, são mais de 100 leis. Eu acho que agora ela deve fazer esse resgate, sem querer, eu nem em política eu estou mais, entendeu? Mas tentar reacender essa coisa que eu acho que vai pegar fogo na cidade do Cabo, né? Inclusive, nós temos aqui, tantas coisas foram colocadas, né? Mas temos aqui aquela igrejinha ali perto da Brama, né? Que foi onde foi batizado o Conde da Boa Vista. Nunca se deu ênfase nenhuma a isso. Né? O clube de campo lá caiu nos pedaços, onde viveu o governador Zé Rufino. Inúmeras outras coisas que aconteceu aqui, terra dos Viscondes, né? Visconde de Campo Alegre, Visconde de Porto Alegre, o Marquês do Herval, todo esse pessoal esteve por aqui transitando. Esse pessoal fez história aqui a respeito do ex-presidente Epitácio Pessoa, que foi seresteiro aqui, que começou o Grêmio Literário aqui no Cabo de Santo Agostinho. Quer dizer, algo fantástico, tá certo? Mas que foi aquela argamassa, acho que falou na argamassa aqui, não foi que tem uma argamassa para fazer essa construção toda e tal. Então vem daí, vem. Eu vou mais adiante. Eu sempre defendi o espírito do povo do Cabo de Santo Agostinho. Eu sou do Exu, pessoal, sou daqui não. Moro aqui há 60 anos, estou ligado à cidade há 60 anos. Né? Eu sou o cidadão cabeça, eu já sou. Né? Mas o Cabo tem uma história que começa lá atrás, na insurreição pernambucana, que só foi vencida quando chegou o povo do Morgado aqui, da Vila do Cabo. O pessoal chegou lá e desempatou aquela contenda que estava lá e não saía do campo. Chega o povo do Cabo e resolve a situação. Chega o povo do Cabo lá em 1817, na Revolução Pernambucana, e faz o desempate, faz com que as coisas se procedam do jeito que foi, né? Porque na verdade a história ela não é muito defensora. Eu acho que Pernambuco precisa muito mais. Pernambuco, como todo, e um dia desse lá em Minas, aquela história toda lá contada com tanto orgulho, com tanta ênfase, a história da Inconfidência, os intelectuais que se reuniam e, sinceramente, a mudar o Brasil a partir dali era muito difícil, as distâncias muito grandes, era tudo muito difícil. Então, aí, comparando aquilo com a insurreição, com a Revolução de 1817, Pernambuco está 10-0. 10-0. Nós ficamos independentes de fato. Pernambuco ficou independente de fato. E diga-se de passagem a participação das academias maçônicas do Cabo. Era o tripé. Suassuna, Paraíso e Academia do Cabo. E reunia ali na igreja do Livramento, na de Santa Marta. Na igreja de Santa Marta. Quer dizer, a gente tem que resgatar isso aí. Está nos anais pernambucanos, está lá o historiador Pereira da Costa falando. E defensor que sou da história de Pinzon.
Eu estive lá, eu vi na Espanha lá, a coisa flui muito. Lá eles tem até a rua Cabo Santo Agostinho, lá em Paulo da Fronteira. Entende? Então eles lá estão cantando essa história, falando que foi no Cabo de Santo Agostinho que Pinzão esteve. Aí alguém levantou lá no Mucuripe, lá em Orange, no Rio Grande do Norte. Não, pessoal, o que vale é a palavra do próprio Vicente Anês Pinzon. Ele disse, está lá o documento assinado por Pinzon, dando conta que o Brasil foi visitado 3 meses antes de Cabral chegar em Porto Seguro. Então vamos dignificar isso aí. Não vamos, você tem. Eu também tenho. Olha, vamos, não estou dizendo que a gente vai mudar a história desse povo, mas vamos fazer esse registro. E esse registro vai trazer um turista, vai mudar a cidade. Então eu fico muito feliz num dia como hoje, a gente está aqui entre amigos e ver que uma luz se acende e que de repente nós vamos, de fato, caminhar numa direção em que a cidade do Cabo seja vista como deve ser vista. Lógico que para isso a gente vai ter que fazer uma pressão muito grande também na gestão pública, porque sozinhos a gente não vai estar por aí fazendo cota, mas a gente tem que ter o apoio dos órgãos, o apoio das entidades, das indústrias, de quem de direito for, no sentido de ajudar o Instituto Histórico Arqueológico, Geográfico, Cultural do Cabo Verde. É grande, mas por isso que o pessoal resolve o Instituto Histórico. Mas dizer a vocês o seguinte, que estou muito feliz, conto comigo sempre, vamos ajudar, vamos colaborar e vamos de mãos dadas trilhar isso aí. Eu fui muito amigo de um rapaz chamado Paulo Cultura. Paulo Cultura é inclusive um patrono de uma das cadeiras da Academia Cabeça de Letras. E ele, uma certa feita lá em Nazaré, ele fez uma poesia, eu vou declamar agora, que é Santa Maria de la Consolação. Tá? Ele diz o seguinte: natureza que me seduz, desvirginada que fostes por homens arredios, sangas no presente, mas vejo-te como no passado, vejo-te nua, e louvo a tua existência, porque és inviolável em tua beleza secular, que Pinzon pisou e te chamou, Santa Maria de la Consolação. Muito Até por causa da adiantada da hora, gostaria de convidar o nosso amigo Josias Costa, aqui em Josias, para nos elucidar, nos iluminar com o hino de nossa cidade. Muito obrigado, Josias. Mata. Thank you.